em todas as emissoras de televisão. Para quem não sabe, o golfista Tiger Woods acabou sendo vítima de um acidente que aconteceu logo pela manhã. E a gente tem as imagens, inclusive, do carro no local onde, no momento em que chegou o primeiro helicóptero de televisão, no local onde aconteceu esse acidente com Tiger Woods. Você vê aí, inclusive, as marcas na pista, o momento em que a polícia tinha acabado de fazer a checagem do local, ele já tinha sido retirado dali pela ambulância. Hoje à tarde, inclusive, os policiais que atenderam a ocorrência falaram que ele estava acordado, que ele estava falando. Claro que eles não divulgaram o que foi falado durante esse momento. O policial perguntou o nome dele, ele disse: meu nome é Tiger, e aí naquele instante o policial acabou identificando que se tratava do Tiger Woods. Segundo as informações, o Tiger Woods, que tem 45 anos, ele segue hospitalizado, né, depois dele ter sofrido esse acidente de carro em Rancho Palos Verdes, na Califórnia. Ele teve que ser retirado das ferragens por socorristas e estava com vários ferimentos nas pernas, segundo o agente dele. O atleta foi encaminhado para uma cirurgia. Durante a tarde ele fez uma cirurgia nas costas e agora à noite ele segue também numa segunda cirurgia e segue com um estado muito delicado. Não corre risco de morrer, segundo o agente. Ele era o único ocupante do carro quando ele bateu, por volta das 7 horas da manhã, lá da Califórnia. Então, 8 da manhã daqui de Utah, 10 da manhã para quem está na Califórnia. Ele estava numa SUV Genesis, um modelo 2021, que ficou praticamente totalmente destruído. Você vê aí com a frente bastante destruída. Por quê? Porque o carro teria capotado várias vezes. Houve uma coletiva de imprensa no final da tarde. O chefe da polícia do condado de Fire, Daryl Osby, disse que o atleta estava preso no carro, mas consciente, lúcido e calmo quando o socorro chegou, e que os moradores próximos do local acionaram a emergência às 7h12, imediatamente após o acidente. Foram usadas uma ferramenta para curvar a lataria, mas não se trata daquela boca de jacaré, não. Aquele, como é que chama aquele equipamento pneumático? Não, eles desmentiram essa informação. Claro, também usaram um machado para cortar a lataria e retirar o Woods do veículo, o Tiger Woods do veículo, que ainda de acordo com Osby, foi o interior do carro que acabou protegendo o atleta e salvando a vida dele. Todos os airbags foram acionados durante o acidente. O interior, o gabinete do veículo estava mais ou menos intacto, a frente ficou totalmente destruída, os para-choques, tudo totalmente destruído, os airbags todos acionados, porém, infelizmente, o interior estava mais ou menos intacto, então isso meio que serviu como uma almofada e ajudou ele a sobreviver, o que de outra forma teria sido um acidente fatal. O chefe da polícia informou ainda que os primeiros policiais que chegaram ao local perceberam a gravidade da situação e determinaram que seria melhor esperar pelos bombeiros e paramédicos, para não correr o risco de mover Woods, mas conversavam com ele o tempo todo, que se mostrou calmo e não pareceu em choque, apesar da seriedade dos ferimentos. Ele foi levado para o hospital local de ambulância e tem uma situação. A família, o agente dele, o Mark Steinberg, soltou uma nota dizendo o seguinte: Tiger Woods sofreu um acidente de carro nesta manhã e sofreu vários ferimentos nas pernas. Ele está nesse momento em cirurgia e agradecemos a privacidade e o apoio, disse o agente dele nesse comunicado. Essas imagens que você vê aí, o carro atravessou a pista contrária, capotou várias vezes e foi parar nesse local onde você está vendo aí. Os policiais colocaram os pertences dele do lado ali, você pode ver. Isso aconteceu numa curva, num trecho de descida da Hawthorne Boulevard. Tá? É uma estrada que liga a península de Palos Verdes. E aí o que aconteceu nessa situação é que possivelmente já estão comentando que o Tiger Woods estaria acima da velocidade, como é comum nesse trecho dessa rodovia, tá?
As pessoas dizem que isso é muito normal de acontecer, das pessoas estarem em alta velocidade e outros veículos já se envolverem em acidentes. Mas esse acidente em si é um acidente muito grave, você vê a extensão, como ficou o carro, perda total, totalmente destruído. Né? Você vê que na aproximação que a operadora do helicóptero, da câmera do helicóptero fez, você viu que todos os airbags foram acionados nesse instante, o que é, na realidade, uma bênção. É um modelo 2021 também, a gente imagina que deve ter também toda uma segurança absurda nesse Genesis que você está vendo aí, que é da Mini Cooper, né? Eu acho que esse carro é da Mini Cooper, se eu não me engano. E ele teria participado de um evento que seria uma sessão de fotos que aconteceu no dia anterior e já estaria se preparando para voltar para as competições. Né? Ele que também tem um histórico bastante conturbado na carreira. Para quem não sabe, até deixa eu pedir, Tony, coloca para mim as imagens do Tiger Woods, para as pessoas saberem quem é o Tiger Woods, para a gente poder dar uma olhada e você ver. Enquanto isso você vai vendo, ó, tá vendo? As imagens são essas, a câmera vai afastando um pouquinho e a gente vê a extensão. O carro, ele capotou nesse trecho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o trecho que o carro passou capotando. Aqui a gente tem a polícia e ele estava vindo no sentido contrário. Olha só, tudo isso daqui, o carro ele perdeu a direção na curva e capotou aqui até parar nesse local. Tá vendo? Aqui está o local. Ele capotou na hora que ele estava fazendo a curva. Quando ele estava fazendo a curva, ele perdeu a direção. Esse é o Tiger Woods, para quem não conhece. Tá? Tiger Woods, ele em 2009, ele se envolveu em um outro acidente perto da sua casa na Flórida. Surgiram notícias de que ele havia sido infiel à esposa. Essa situação levou ele a perder patrocinadores e ele fez uma pausa no golfe para tratar das questões de sua vida privada. Em 2017, ele chegou a ser preso quando policiais o encontraram desmaiado ao volante. Tiger disse que havia tomado medicamentos e não percebeu o efeito que poderiam ter sobre ele. Ele se declarou culpado de direção imprudente, dirigindo com DUI, devido ao incidente. A prisão de 2017 foi vista como um momento decisivo para Tiger Woods, cuja carreira extremamente bem-sucedida tinha entrado em declínio. Menos de 2 anos depois, Woods venceu o Masters Series, seu primeiro campeonato importante desde o Aberto dos Estados Unidos de 2008, que foram aquelas primeiras imagens que você viu ali. Ele foi submetido no mês passado a uma cirurgia nas costas, a 5ª do tipo ao longo de sua carreira. Ele previa voltar aos campos de golfe agora em abril, na disputa do Masters Series Nacional de Augusta, mas ainda não tinha certeza se estaria liberado pelos médicos. E aí você vai vendo as imagens dele, que é o maior campeão de golfe, né, do mundo. Ele que tem uma fortuna por conta do seu trabalho, perdeu muitos patrocinadores e no retorno, mesmo ainda sendo rotulado por tudo que tinha acontecido com ele, ele conseguiu vencer o Aberto, o Master Series, na realidade, de 2017, né? E aí ele conseguiu retomar a carreira dele, que começou muito cedo, você vê, ó. Muito cedo mesmo, que o Tiger Woods tá nessa de ser o cara do golfe. E, inclusive, alguém que inspira várias gerações, né? Muitas gerações. É o Michael Jackson, praticamente, do golfe, né? Desde criança já sendo treinado para isso. E inspirando pessoas. Agora, o que eu posso falar para você é o seguinte: a gente está de olho, a produção está de olho nas atualizações. A informação que a gente tinha até agora é que o estado dele era muito delicado e que inspira cuidados, mas a gente não tem ainda informação a respeito da cirurgia em que ele estava sendo submetido. Agora, à tarde, inclusive, uma cirurgia delicada e demorada. E ele teria sofrido muitas lesões nas pernas, mas o agente não explicou quais seriam as extensões dessas lesões e o que pode pode, na realidade, causar de sequelas, inclusive, né? Olha,
Segundo informações agora que a gente tem chegando, ele não corre risco de morrer, porque ele estava consciente lá. A polícia de Los Angeles disse que está tudo ok, porém ele segue numa situação delicada. Isso é que é importante, né? Ele passa novamente por mais uma cirurgia, né? E isso por conta dessas múltiplas fraturas que ele tem nas pernas. Dá pra gente colocar de novo as imagens do carro lá? O carro já foi retirado hoje à tarde, inclusive, e a gente vê, aqui ó, esse é o local, tá vendo aqui ó, o carro atravessou na curva, veio pra cá. Nessa coisa de atravessar, ele passou por aqui, ele passou aqui ó, nesse ponto que ficou pra trás aqui. E olha só o caminho que ficou de óleo na pista, tá vendo só? E ele capotou no meio dos arbustos. Pedaços do carro ficaram, na realidade, no meio do caminho. Tony, na hora que chegar na imagem do carro, você pode encher a tela para as pessoas poderem ver. Você vê, ó, no meio de muitos arbustos, como você está vendo aí, agora na sua tela. Enche a tela, Tony, para as pessoas poderem ver o que aconteceu. Que são, na realidade, as imagens de poucos instantes quando as emissoras de televisão recebem as informações da polícia e vão até lá. O importante dizer é que várias pessoas pelo mundo, inclusive o Michael Jordan, que é um parceiro do Tiger Woods, também emitiram seus comunicados. Nesse momento ali, um pouquinho antes dessa última, olha só como é que ficou o carro, gente. Olha só como é que ficou o carro. Você tá vendo a imagem aí? Essa é a imagem de como ficou o carro. Praticamente, olha lá. Eles tiraram muitas coisas que estavam, tá vendo? Ó, o boné do Tiger Woods está ali naquele empilhado ali, ó, de coisas, né?